Bom dia, pessoal. Nesta nova série de vídeos vamos trabalhar um dos conceitos mais importantes dentro do contexto de ponteiros e também um dos mais utilizados, que é a passagem de parâmetros por referência para uma função. Nós vamos entender o que significa isso, comparar com a passagem de parâmetros por valor e vamos trabalhar alguns exemplos práticos. Então, conceitualmente, vou começar aqui. Nós temos dois tipos de passagem de parâmetros para uma função. O que significa isso? O que significa isso? Significa que nós podemos passar para uma função parâmetros de duas formas. Nós podemos passar valores para uma função. Então, por exemplo, eu posso ter uma função seno aqui e vou passar para ela π sobre 4. Ela está recebendo um valor. Que valor que ela está recebendo? π sobre 4. Podemos também passar por uma função x. Eu posso então definir lá no meu programa x igual π sobre 4 e passar x. Estou passando uma variável que contém um valor. Certo? Então, uma outra forma de passar parâmetros para uma função qualquer, eu posso passar endereço. Eu poderia passar, por exemplo, uma função, queria uma função no meu programa, função, e vou passar para ela o endereço de uma variável x ou o endereço de uma variável y. E essa função vai trabalhar agora, por exemplo, alterando o conteúdo desse endereço. Lembrando que nós temos na memória RAM endereços e cada endereço corresponde a uma célula e tem um conteúdo dentro dessa célula. Então, eu posso passar por uma função um endereço e, por alguma estratégia do meu programa, eu alterar aquele endereço. Ok? Bem, nós vamos trabalhar esses conceitos, né? Eu ia mostrar aqui para vocês uma função que recebe um endereço, uma função famosa, né? É o scanf. Você passa por uma função scanf, por exemplo, uma porcentagem d, você passa para ela o endereço de uma variável, por exemplo, de x, né? A função recebe um endereço. Ok? Voltando para o nosso slide aqui. Então, nós temos a passagem por valor. A função recebe valores. A função pode retornar valores ou pode ser uma função void. Por exemplo, essa função retorna float, função, ela recebe um inteiro a, um float b e um char c. Dentro da função eu declarei uma variável x. Essa variável x ela é local na função, quando você a declara dentro da função. Eu imprimi o caractere c que eu recebi aqui e eu fiz uma conta. X, que é esse valor float, é igual a sobre b. Aqui eu usei um cast para dizer que o a, que foi declarado como inteiro aqui, mudou para float. Aí eu dividi uma razão de floats, a sobre b, e dei um return x. Esse é um exemplo, uma função que não faz nada de importante, mas é para mostrar que ela recebeu valores a, b e c. Eu vou voltar nessa explicação quando a gente entrar no nosso code blocks para fazer um exemplo. A passagem por valor, então, lá na função main, que eu vou chamar essa função, então eu tenho a função e tenho a função main. Aí eu vou chamar essa função. O que eu vou passar para essa função? Ela recebe 3 parâmetros
eu passei, por exemplo, um valor 3, 5.5 e o caractere A. Ou eu poderia chamar essa função passando para ela um x, um y e um q, sendo x um inteiro, y um float e q um char. E ela faz o que tem que fazer lá. Então aqui eu estou chamando ou passando dados para a função, ela recebe os dados, faz o que ela tem que fazer e ela retorna. Ok? Uma outra forma de passar parâmetro é passar por referência. O que significa referência? Referência, eu estou fazendo uma referência a uma variável. E é um nome que a gente dá, né? Você tem, como que você faz a referência a uma pessoa, por exemplo? Você pode dizer onde ela mora, um endereço. Então, o termo referência, estou querendo dizer que é um endereço. Então, a função, ao invés dela receber um número ou uma variável, ela vai receber um endereço de variável. E qual variável em C que recebe endereço? São os ponteiros, né? A gente lembra lá, nos exemplos iniciais de ponteiros, que se você declarar um ponteiro ele mudou para maiúsculo aqui, sem vergonha, tem que mudar a configuração dele. Int ponteiro P e X. Em algum lugar do programa eu vou fazer P, que é o meu ponteiro, recebe a variável X. Então, o ponteiro recebe endereço. Não confundam com fazer assim, né? Não P X. Isso está errado. Tem gente já confundindo. Fala, tem que tomar cuidado. P é o ponteiro, ele recebe endereço. Se você quiser mexer no conteúdo do endereço que P guarda, você pode fazer P igual a 5. O que significa isso? O endereço da variável X que P guarda, né, que está em P, agora é 5. Beleza? Então, um ponteiro recebe endereço. Então, se uma variável eu quero passar uma referência, eu quero passar o endereço para ela, se uma função, né, eu vou passar para ela, aqui no main, endereço. Vou passar endereço de x, endereço de y e endereço de q. Está errado esse chapeuzinho aqui, eu vou cortar, vou consertar. Então, se a função recebe o endereço, como que eu declaro a função? Lá onde eu crio a função, eu vou falar que ela vai receber um ponteiro para inteiro, um ponteiro para float e um ponteiro para char. Se a função recebe ponteiros, eu passo para ela endereços. Ok? É muito simples, mas tem que exercitar para não trocar as coisas aqui. Ok? Eu vou corrigir aquilo lá. E no próximo vídeo a gente volta trabalhando. Volto já.